Boa noite, ouvinte. Você está sintonizado na 66.6, a rádio da madrugada, onde as sombras se encontram com a frequência e a noite nunca termina. Hoje trago um relato que recebi há pouco, enviado por um caminhoneiro, um homem que preferiu o anonimato, chamando-se apenas de Caminhoneiro Solitário. Ele fala de uma rodovia esquecida, um sinal estranho e o que ele encontrou em uma noite particularmente escura no interior de São Paulo. Meu nome é Roberto, caminhoneiro há 25 anos, e conheço cada trecho da BR-101 como a palma da minha mão. Faço essa rota de Curitiba para Salvador, transportando cargas variadas, eletrônicos, autopeças, alimentos, o que o frete determinar. Naquela noite, a chuva era implacável. Tinha deixado o depósito em Curitiba por volta das 9 da noite, com meu Volvo branco carregado, um companheiro fiel. Já percorremos mais de 1 milhão de quilômetros juntos. A estrada estava completamente escura. O farol alto mal conseguia furar a cortina de água que descia do céu. Nessas horas, penso na minha família. Minha esposa sempre reclama que estou mais na estrada do que em casa. Tenho 2 filhos, um de 18 e outro de 20 anos, que cresceram me vendo partir e voltar. De repente, avistei uma figura à beira da estrada. Um homem com os braços levantados, pedindo ajuda. Normalmente sou cauteloso com caronas noturnas. Ouvi tantas histórias sobre essa rodovia. Desaparecimentos, assaltos, histórias de fantasmas. Não que eu acredite em tudo, mas a experiência ensina a ser prudente. Algo naquela noite me fez parar. Talvez a intensidade da chuva, talvez o desespero no gesto daquele homem. Parei o caminhão e buzinei. Ele aproximou-se rapidamente e entrou. Obrigado, disse ele com uma voz baixa. Nem me olhou nos olhos. Suas roupas pingavam um líquido estranho no tapete. Não era apenas água da chuva. Um cheiro indefinível, algo entre barro e algo mais, pairava no ar. Para onde vai? Perguntei, tentando iniciar uma conversa. Para a frente, respondeu secamente. Voltei minha atenção para a estrada. Os primeiros quilômetros foram em um silêncio absoluto, até que ele começou a falar, e o que ia contar mudaria tudo o que eu pensava saber sobre aquela rodovia. Foi então que ele começou a falar. Sua voz era baixa, quase um sussurro que mal se ouvia sobre o barulho da chuva. Você sabe quantas pessoas desapareceram nesta estrada? Perguntou sem me olhar nos olhos. Limitei-me a balançar a cabeça, negando. Algo no tom dele me fez ficar atento. Só no trecho entre Campos dos Goytacazes e São João da Barra, mais de 30 pessoas sumiram nos últimos 5 anos, disse ele com uma precisão que me intrigou. Começou então a descrever casos. Um caminhoneiro que parou para trocar um pneu e nunca mais foi visto. Uma família inteira que simplesmente evaporou numa viagem noturna. Estudantes que desapareceram sem deixar rastros. Cada história era contada com um nível de detalhes que me deixava arrepiado. Não era apenas um relato. Parecia que ele conhecia cada história por dentro, como se tivesse estado lá. As pessoas acham que são só boatos, continuou. Mas tem algo nessa estrada, algo que não se explica. Olhei rapidamente para ele. Nesse momento, percebi que algo estava definitivamente errado. Sua pele parecia mais pálida, quase translúcida sob a luz fraca do painel. E as histórias seguiam, uma após a outra, cada vez mais estranhas. As histórias do passageiro se tornaram cada vez mais perturbadoras. Ele falava com uma precisão que me deixava inquieto, como se estivesse descrevendo cenas que havia testemunhado pessoalmente. Em 2017, uma família inteira desapareceu nessa estrada, disse ele, seu olhar fixo no horizonte escuro. Um pai, uma mãe e 2 filhos pequenos. Último registro era um Chevrolet Corsa azul, próximo a um trecho isolado entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
Meu movimento involuntário de olhar para ele fez com que notasse algo estranho. O homem não piscava, nem uma única vez desde que entrara no caminhão. Sabe o mais estranho? Continuou, sem esperar minha resposta. Dias depois, o carro foi encontrado intacto. As portas fechadas, sem um arranhão, mas nenhum vestígio dos ocupantes. A cada história, sentia um desconforto maior. As histórias não pareciam apenas relatos, mas memórias vívidas. E havia algo mais. Um tom de conhecimento íntimo que me fazia sentir um medo sobrenatural. Tem trechos nessa estrada, disse ele, agora virando lentamente o rosto para mim, onde o tempo parece se perder, onde as pessoas simplesmente desaparecem. Foi quando notei algo definitivamente errado. O reflexo dele no vidro lateral do caminhão estava diferente. Houve um momento de silêncio antes dele começar a me contar um último relato. Sua mão, apoiada no painel, parecia mais transparente sob a luz fraca do caminhão. Conheço uma história que nunca saiu nas notícias, disse ele, a voz carregada de um peso que era só tristeza. Uma família estava viajando. Juliano, sua esposa Patrícia e os 3 filhos, Gabriel, Isabela e Felipe. Parou, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Era uma viagem de férias para visitar os avós das crianças. Saíram cedo, num domingo ensolarado, sem nenhum sinal de problema, e o passageiro olhou diretamente para mim pela primeira vez. Seus olhos pareciam opacos, sem brilho. Nunca chegaram ao destino. A polícia encontrou o carro dias depois, numa curva isolada nessa BR aqui, sem marcas de colisão, sem sinais de violência, como se simplesmente tivessem desaparecido. Sua voz tremeu levemente ao mencionar desaparecido, como se aquela palavra escondesse algo que ele mal podia conter. O único sobrevivente, concluiu ele, quase em um sussurro, fui eu. Uma névoa estranha parecia envolver suas palavras, como se a própria memória da estrada pudesse materializar-se no ar úmido do caminhão. Viajávamos, eu, minha esposa Patrícia e nossos 3 filhos. Começou ele, sua voz baixa. Era uma viagem que parecia normal no início. Contou que saíram de São Paulo por volta das 2 da manhã, todos dormindo no carro, exceto ele, que dirigia. A estrada estava completamente vazia, iluminada apenas pelos faróis do Chevrolet Corsa azul. Aquele mesmo Corsa que ele tinha mencionado anteriormente. De repente, algo mudou. Primeiro foi um ruído estranho vindo do motor. Depois, uma vibração diferente no volante. Quando olhei pelo retrovisor, meus filhos dormiam e Patrícia tinha a cabeça tombada para o lado. Foi quando vi, disse ele pausando. Algo se movia no acostamento. Algo que não era humano, uma sombra, algo grande, mais alto que as árvores, que se movimentava de forma não natural. Não era um animal. Não era algo que eu conseguia explicar. O carro começou a perder velocidade. Os faróis piscaram e apagaram. E então, o silêncio total. Quando acordei, continuou ele, estava sozinho no carro. Não havia sinal da minha família. O banco traseiro vazio, nenhum vestígio de que alguém estava ali. Ele disse que dirigiu por uns quilômetros procurando ajuda, até encontrar uma pequena cidade à beira da estrada. As ruas estavam desertas, algumas luzes fracas piscando nos postes. Linhares, disse ele, apontando para uma placa que passávamos naquele exato momento. Senti um calafrio. Estávamos entrando nos limites da mesma cidade sobre a qual ele falava. Parei naquele posto ali. Apontou para um posto de gasolina abandonado. Chamei por ajuda, mas ninguém respondeu. Foi quando vi meu reflexo no vidro da loja de conveniência. Ele fez uma pausa. Suas mãos tremiam levemente. Percebi que estava morto. Eu tinha me enforcado naquela árvore ali. Apontou para um jequitibá enorme próximo ao posto. Depois que não encontrei minha família, não aguentei. Quando voltei meus olhos para o banco do passageiro, ele não estava mais lá. Parei o caminhão, no acostamento.
Minhas mãos tremiam no volante enquanto tentava processar o que tinha acontecido. O banco do passageiro ainda estava molhado, como se alguém realmente tivesse estado ali. Peguei meu celular e, com dedos trêmulos, pesquisei notícias antigas sobre Linhares. Encontrei uma matéria de 5 anos atrás. Família desaparece misteriosamente na BR-101. Corpo do pai é encontrado próximo a posto abandonado. Olhei novamente através do para-brisa. A chuva tinha diminuído e a lua agora iluminava parcialmente o local. Por um momento, pensei ter visto uma corda balançando em um dos galhos mais baixos. 25 anos dirigindo nessa estrada e nunca tinha vivido algo assim. Liguei o caminhão e parti, decidido a nunca mais dar carona durante a noite.